Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 20. Bons estudos! Hoje, a nossa teleaula de revisão vai trabalhar com um tipo muito especial de texto, as histórias em quadrinhos. Isso vai ajudar a gente a lembrar como são as frases que falam dos planos para o futuro. Nós vamos recordar o going to e o present continuous com sentido de futuro. E na parte de turismo do nosso programa, nós vamos conhecer a cidade de Dallas, que fica no estado norte-americano do Texas. Não vai pensar que eu tô folgando aqui no trabalho, né? É que eu tô na minha hora de almoço e tô aproveitando pra ler esse gibi em inglês que a Beth me emprestou. E como eu sou um cara legal, eu vou ler a historinha pra vocês e mostrar os desenhos. Assim vocês me acompanham nessa. Let's go! Peter and Gabriel in the weekend. Bom, aqui tem um telefone tocando. Ring, ring. Hello? Hi there. What are you planning for the weekend? Oh, I have many plans. I'm gonna travel to Campos do Jordão with some friends. And we are gonna climb the Pedra do Baú. Wow, how nice. What about you? I'm staying here. I'm working this weekend. Sometime later. Bom, estão tocando campainha aqui na casa do Peter, né? Bzzz. É o carteiro. Então ele tá entregando alguma coisa pra ele. Bom, se é telegrama, deve ser coisa séria, né? Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Expect you at office Saturday morning. Por que será que ele ficou com essa cara feia? Acho que eu já sei, ele vai ter que trabalhar no final de semana. Olha o que tá escrito aqui no telegrama. Ó, office quer dizer escritório. E Saturday morning quer dizer sábado de manhã. Quer dizer, estragaram o final de semana do Peter, né? Não tem jeito mesmo. Até personagem de história em quadrinho acaba tendo que trabalhar no final de semana. Bom, mas vamos ao que interessa. O que eu mais gosto de história em quadrinho é que elas misturam desenho com palavras. E o que é mais legal nessa mistura de desenhos com palavras é que muitas vezes a gente entende o que um quadrinho representa pela expressão dos personagens e até pelo tamanho e pela forma das letras. Eu já reparei, por exemplo, que quando alguém grita numa história em quadrinho, o texto aparece escrito todo em letras maiúsculas. E se a situação for de medo, as letras das palavras parecem que estão tremendo de medo também, igual o personagem que está falando. A forma do balão também é importante. Quando o personagem está pensando, por exemplo, o balão é diferente. Se o personagem está apaixonado, fazendo uma declaração de amor, o balão pode ter a forma de um coração. Daí que a gente vê como as imagens ajudam a contar a história. Porque, como o próprio nome já diz, uma história em quadrinhos conta uma história. Então tem que ter sequência de tempo, enredo e personagens. É como se fosse a história de um livro. Aqui nessa nossa história em quadrinhos, os personagens são esses dois aqui, o Peter e o Gabriel. E eles são os únicos personagens dessa história, né? A sequência de tempo você percebe por essa legenda aqui, ó. Sometime later, quer dizer, um tempo depois. O enredo é a própria historinha, né? O Gabriel telefona pro Peter para saber o que ele vai fazer no final de semana, weekend. Aí o Peter diz que ele vai viajar, he's going to travel. Aí o Gabriel fala que ele vai ter que trabalhar no final de semana, he's going to work. Aí passa um tempinho e o Peter recebe um telegrama dizendo que ele vai ter que trabalhar no final de semana. Quer dizer, dançaram com o final de semana dele, ele não vai poder viajar e acabou a historinha. Você entendeu porque eu gosto tanto de ler história em quadrinho? Não é nem só pelo que está escrito, nem só pelo que está desenhado. Mas o barato é que as duas coisas juntas contam uma história. Outra coisa legal, pelo menos no caso dessa história aqui, é que as figuras também ajudam a gente a aprender inglês. I'm gonna show you something. Você reparou que eu disse gonna, igual o Peter tá falando aqui nesse quadrinho? I'm gonna travel to Campos do Jordão with some friends. E aqui, ó, o Peter usou de novo essa palavra. And we're gonna climb the Pedra do Baú. Pelo desenho, dá pra entender que ele tá falando pro Gabriel que ele vai escalar a Pedra do Baú. Daí a gente percebe que esse gonna tem a ver com o futuro.
E a Beth já me explicou uma vez que gonna é um jeito de falar no dia a dia, uma expressão que a gente já estudou nesse módulo aqui no telecurso. Gonna quer dizer going to. Aqui nessa nossa historinha do Peter e do Gabriel, tá escrito gonna, porque nas histórias em quadrinho, eles costumam escrever do jeito que as pessoas falam. Quer dizer, você pode falar gonna, mas o jeito correto de escrever é going to. E você sabe o que quer dizer isso? Lembra que na primeira teleaula desse módulo, a Beth explicou que a gente usa going to quando quer fazer planos para o futuro? Lembra por quê? Porque toda vez que nós fazemos planos para o futuro, nós podemos usar essa estrutura I am going to. Essa estrutura é assim. Primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo to be, mais a expressão going to, mais o verbo principal e mais o complemento. É essa a estrutura que a gente tem na frase I'm going to work tomorrow. Sujeito, mais verbo to be, mais going to, mais o verbo principal e mais o complemento. Falando em work, tinha alguma coisa de trabalho aqui nessa história, não tinha? Quer ver? Ah, aqui ó. Olha só o que o Gabriel diz. I'm working this weekend. Você reparou? Ele tá falando do futuro, mas ele não usou nem o gonna, nem o going to. Ele falou simplesmente I'm working this weekend. Você lembra como se chama esse jeito de falar? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco no present continuous. Eu já sei que esse tempo verbal tem uma estrutura que é assim. Pessoa, mais o verbo to be, mais verbo terminado em ing e mais o complemento. Como nesta frase. I, pessoa, am, verbo to be, studying, verbo terminado em ing, English, o complemento. I am studying English. Isto é uma coisa que está acontecendo agora, no presente. Mas hoje eu ouvi o present continuous sendo usado para falar de um futuro próximo. Então isso quer dizer que essa estrutura do present continuous também serve para falar do futuro. Deixa eu fazer umas mudanças nesta frase aqui. I am studying English. E modificar um pouquinho. I'm traveling to Belo Horizonte now. Eu estou viajando para Belo Horizonte agora. Quer dizer, neste momento, no presente. Aqui o present continuous tem o sentido de tempo presente. Se eu troco now, que quer dizer agora, por next week, que significa na próxima semana, eu mudo totalmente o sentido da frase. I am traveling to Belo Horizonte next week não tem mais o sentido de tempo presente. Agora, o present continuous indica uma ação que vai acontecer no futuro próximo. Aqui diz que eu estarei viajando para Belo Horizonte na semana que vem, next week. Falando em viajar, chegou a hora da gente fazer a nossa viagem do dia. Agora que a gente já recordou a estrutura do going to e o uso do present continuous com sentido de futuro, chegou a hora da gente ir para Dallas, no Texas. Let's travel together! Dallas é uma cidade norte-americana que fica no estado do Texas. Foi ali que aconteceu o famoso assassinato do presidente John Kennedy, em 22 de novembro de 1963. Esse acontecimento abalou a sociedade americana e mudou o rumo da política do país. Em Dallas, existe até uma exposição permanente sobre o crime. Dallas é a segunda maior cidade do estado do Texas e a oitava maior dos Estados Unidos. A cidade é também um centro turístico e um lugar muito utilizado para se fazer grandes convenções. E agora a gente vai diretamente de Dallas para a nossa revisão. E sem escalas. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você revisou o módulo Fazendo Planos para o Futuro, estudando uma história em quadrinhos escrita em inglês. Você recordou a estrutura going to e aprendeu que na linguagem falada, essa estrutura pode ser substituída pela palavra gonna. Você também recordou como usar o present continuous com o sentido de futuro. E na sessão Let's Travel Together, você conheceu a cidade de Dallas, onde foi assassinado o presidente americano John Fitzgerald Kennedy. Bom, meu horário de almoço acabou e a teleaula também. Olá! Antes de acabar esta teleaula, nós queríamos falar sobre um assunto que afeta a todos nós: a água.
Quase nunca pensamos como a água que consumimos chega até a gente, ou mesmo o que acontece com ela quando sai das nossas casas. Mas a verdade é que ela percorre um longo caminho até chegar às nossas torneiras. E se não cuidarmos bem desse líquido essencial à vida, ele pode em breve sumir das nossas casas. Para um brasileiro, a ideia de que a água pode acabar parece absurda. Afinal de contas, o Brasil possui uma quantidade de água doce em seus rios que é a maior entre todos os países do mundo. Isso acontece porque a distribuição de água não é bem feita. Isso faz com que grande parte da água tratada e pronta para o consumo seja perdida ou desviada. Outra coisa que dificulta o acesso à água é o problema com o esgoto doméstico, que não é coletado corretamente na maior parte das grandes cidades brasileiras. Ou seja, a grande maioria do esgoto doméstico produzido vai direto para os mares, rios e represas. Isso quer dizer que estamos poluindo com esgoto doméstico não tratado as fontes da água que bebemos. Como consequência, o tratamento para se obter água potável fica cada vez mais difícil. É fundamental que todos cobrem maior eficiência na distribuição de água e mais ações de saneamento básico por parte dos governos. Economizar água não é só uma maneira de gastar menos dinheiro, mas é uma forma de diminuir os problemas decorrentes da escassez de água. A água é um problema de todos nós. Vamos fazer a nossa parte.